Muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui nas exposições proporcionadas pela Fraternidade Irmão Altino. Inicialmente, os nossos cumprimentos e que Jesus nos abençoe sempre. Nós daremos continuidade aos estudos que prosseguem e na noite de hoje nós reservamos uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou adiantar aqui, né, com a exposição, com esse primeiro slide. Nós falaremos um pouco, né, faremos algumas reflexões a respeito desse tema, que é bastante intrigante, que nos desperta muita atenção, nos dá bastante perspectivas do futuro, né, da nossa continuidade existencial e para onde vamos, né? Aquela ideia do Espiritismo de responder alguns questionamentos, sobretudo quem somos, de onde viemos e para onde vamos, está intimamente relacionado com o tema da noite de hoje. Mas antes, para que nós iniciemos os estudos, gostaria de convidá-los para que façamos a prece de início, a fim de nos conectarmos com os bons espíritos, com os professores e mentores, e a partir daí, portanto, iniciar as nossas reflexões. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino mestre amigo, agradecendo por mais um dia. Agradecemos por estar aqui reunidos, todos, ainda que virtualmente. E mesmo em virtude deste momento pandêmico que nos assola, somos confiantes na benevolência divina e na proteção do alto. Sabemos que estamos inseridos num planeta cuja característica é probatória e expiatória, e, portanto, todos os desafios e todos os obstáculos que se colocam diante de nós servem para nosso aprendizado. Estamos, portanto, numa escola cujo remédio amargo é a benevolência divina em nós, proporcionando evolução e aprendizado sempre constante. Por isso, Senhor, agradecemos, só temos a agradecer e pedir forças para que, através do trabalho útil, o trabalho útil no bem, nós sejamos dignos de novas moradas, de nova elevação, por meio deste aprendizado tão primoroso ao qual nos submetemos neste instante. Então, pedimos na noite de hoje a permissão para iniciar os estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então nós vamos falar, né, sobre esse tema, muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou iniciar a transição dos slides para que, a partir de então, nós façamos essa avaliação do conteúdo, né? O primeiro ponto, né, que nós inauguramos essa abordagem, ela é extraída do Evangelho, lembrando que Allan Kardec ele se preocupou em trazer, né, para a construção do Evangelho as passagens que outrora, né, estiveram sob a égide dos apóstolos, né, mas aquelas passagens cujo desenvolvimento, o esclarecimento, né, sobretudo do ponto de vista moral, se fazia mais imprescindível. Então, assim, Allan Kardec ele se preocupou em trazer realmente para o Evangelho segundo o Espiritismo o código de conduta moral do Cristo, né, e os mecanismos de evolução que ele já havia dito lá atrás e que, de certa forma, não foi muito bem compreendido, e agora com a retirada do véu pelo Espiritismo, torna-se mais claro nas nossas vidas. E essa primeira passagem, portanto, é obtida lá em João, né, capítulo 14, versículos de 1 a 3, em que eles descrevem um diálogo tido com Jesus, quando ele pontua, né, para todos o seguinte cenário: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou aparelhar-vos o lugar,
e depois de ir e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que onde eu estejais vós também. Bom, só esse slide nos daria assim muita coisa para falar, né? Mas a gente precisa ser sucinto, até porque nosso tempo é exíguo. Então, assim, a primeira coisa que precisa ficar muito bem esclarecida é que a dialética de Jesus, ela era alegórica, né? Jesus, ele muitas vezes, ele precisava ilustrar o seu método de ensino, porque falava para a humanidade, para uma humanidade que ainda carecia de desenvolvimento intelecto-moral, sobretudo intelectual, para a compreensão exata daquilo que Jesus ele falava, né? Para a compreensão exata do dimensionamento, da extensão e profundidade da fala de Jesus. Então, por conta disso, ele precisava muitas vezes tornar sua fala lúdica, de tal forma que pudesse introjetar essa fala nos corações da humanidade da época, ao qual todos nós, em algum momento, estivemos presentes, né? Então, Jesus ele passa essa informação dizendo, veja, não fiquem preocupados porque na casa de meu pai existem muitas moradas, né? Então, assim, não deem vozes ao materialismo, né? A essa inexatidão sobre a própria existência. A vida ela não se resume do berço ao túmulo, portanto, não é o fato de o corpo físico perecer que isso significará na extinção da nossa existência. Então ele queria de alguma forma acalentar os nossos corações para isso, e hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né, de compreender um pouco sobre dessa transcendência existencial. A gente ainda carece muito de tê-la com convicção em nós. Então, muitas vezes, e pelo fato da nossa característica ser mais voltada para a matéria do que para o espírito, ainda que nossa natureza seja espiritual acima de tudo, nós nos conjugamos de tal forma com a matéria e nos deixamos levar pela ferramenta, e muitas vezes nós nos confundimos com ela. Essa é a nossa característica. Não à toa a morte ainda nos traz bastante receio, medo, né, ansiedade para falar do assunto e tantas outras questões. Então o Cristo, um espírito puro, um espírito perfeito, de primeira ordem, já havia ressaltado, olha, não fiquem preocupados com isso, né? Vocês possuem muitas perspectivas de moradia. Não, ela não se resume no corpo físico e não se resume neste planeta, da forma de Jesus, né? Mas ele continua dizendo que se isso não fosse verdade, ele não teria dito, pois ele vai aparelhar o lugar, e assim que este lugar estiver aparelhado, ele voltaria para também nos levar, né? Então, veja que quando Jesus ele fala isso, ele fala por uma questão muito óbvia, né? Imaginemos o nosso universo do ponto de vista físico, né? Cujo dimensionamento nós não somos capazes, daí porque nós dizermos que o universo ele é infinito, justamente porque a gente não tem essa capacidade de estabelecer, né, os seus limites. Então a gente desconhece, nós temos pelos nossos recursos tecnológicos pouquíssimas informações, né, que já são muitas, mas perto da integralidade do universo e da obra divina, nós temos pouquíssimas informações a respeito dessa extensão universal, e portanto aquilo que a gente consegue observar minimamente, a gente já percebe a grandiosidade da obra, né? Então, quando Deus cria o universo, ele obviamente cria para os seus eleitos, que são todos nós, criaturas, né, detentoras de uma vida espiritual, que fomos criados e estamos sendo criados constantemente por Deus. E para ele alocar todo mundo neste universo, para ele alocar todas as suas criaturas que ainda são criadas por ele na condição de princípios inteligentes, né? Lembrando que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Somos criados da mesma forma, mas não ao mesmo tempo. Então,
espíritos puros já nos antecederam, nós poderíamos ter sido criados mais recentemente, né, dentro de um tempo razoável, até a nossa estada no mundo dos homens, né, até a aquisição da nossa individualidade pela matéria humana, mas apesar disso poder significar muito tempo, né, na nossa visão, aos olhos da imortalidade é pouco tempo, né, de existência, enquanto outros espíritos já talvez tivessem percorrido, por terem sido criados muito antes de nós, toda essa trajetória evolutiva e hoje se colocam na condição de espíritos puros, né, já com aquisição moral elevada a ponto de compartilharem com Deus os cuidados do mundo, nas palavras de Emmanuel, né? Porque já ampliaram de tal forma suas consciências. E nós estamos nesse processo de aprendizado, errando, acertando, né? Essa inconstância de aprendizado é tipicamente algo do livre-arbítrio, né? Que é uma potencialidade espiritual nos conferida por Deus, né? Que nos foi conferida por Deus. Então, a nossa trajetória, muitas vezes, ela não é retilínea porque nós não escolhemos dessa forma, né? Somos detentores de livre-arbítrio, cada qual trilha o seu caminho ao seu mero alvedrio, né? Muitas vezes distantes e dissonantes das leis que regem o universo. Daí o porquê dos sofrimentos, daí o porquê das grandes rupturas, né? Daí o porquê dos problemas por nós enfrentados, porque apesar de passarmos por tudo isso, esses sofrimentos são aquele realmente remédio amargo que nos colocam de novo na trajetória correta, porque a nossa natureza, o determinismo divino que está gravado em nós, nos leva sempre ao status de espírito puro. Então, assim, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, nós recebemos de Deus, né, esse código genético que nos coloca na condição de seres também de natureza divina. E, portanto, qualquer imperfeição é incompatível com isso. Logo, nosso determinismo sempre nos coloca no caminho do progresso. É uma lei que não se altera, não é mesmo? Bem, mas para isso tudo há necessidade, portanto, de nós submetermos às reencarnações. E nós não somos todos iguais e não estamos no mesmo momento evolutivo, não é? E por conta disso, haveria a necessidade, portanto, de compatibilizar as criaturas ao seu momento evolutivo e também a unificar, né? Mesmo que nós estejamos falando, por exemplo, da Terra, que é um planeta de provas e expiações, e que agregue uma multiplicidade de espíritos, muitas vezes bem diferentes uns dos outros, certo é que todos nós estamos numa categoria de imperfeição. Portanto, as moradas também servem para designar as coletividades de acordo com as suas características evolutivas, tá certo? Então, o próximo slide, inclusive, vai tratar exatamente desse assunto, ok? Vai falar um pouquinho para nós sobre a questão dos mundos, né, e das características aí. Mas para a gente ter essa compreensão, o Evangelho ele traz alguns significados por meio dessas palavras de Jesus, dizendo que o universo seria considerado a casa do Pai, as moradas seriam os mundos que circundam o espaço infinito, e o universo, o conjunto de tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, né, as galáxias e todas as matérias disseminadas no espaço. Bom, em continuidade, né, no Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec, fazendo indagação aos espíritos, né, de acordo com o seu método de elucidação de todos esses assuntos, ele questiona e faz a seguinte pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta prontamente dada pelos espíritos é no sentido de que sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto,
homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Gente, é muito importante a gente, quando analisar esse trecho do Evangelho que consta lá na obra kardeciana, a gente talvez querer fazer uma compreensão dessas muitas moradas sobre 3 aspectos. A primeira dela nós estamos vendo que é física, concreta, aquilo que os nossos sentidos humanos conseguem perceber. E mesmo que não consiga perceber, existe numa dimensão material mais grosseira, que seria justamente o universo e tudo que no universo está contido. Nós estamos falando das galáxias, nós estamos falando dos sistemas, nós estamos falando das estrelas, nós estamos falando dos planetas e todas as matérias que pululam este universo visivelmente percebido por nós ou não percebido visivelmente, mas que existe. Então, a primeira ideia dessa perspectiva das muitas moradas é justamente a questão das moradas físicas, planetárias. E vejamos, né? Não dá. Nós partimos do pressuposto de uma definição divina, cuja questão primeira do Livro dos Espíritos estabelece, trata-se de uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ao observarmos o universo, ao observarmos a sua regimentação, ao observarmos a sua organização, muito complexa e inteligente, obviamente não sendo ela fruto da nossa capacidade de cocriação, ela é proveniente de uma inteligência que está muito acima da nossa, né? Por isso que nós estamos falando de uma inteligência suprema, né? Porque para a organização disso tudo há que se ter uma inteligência muito elevada, né? Então, ao fazermos essa análise, nós precisamos partir do pressuposto de que Deus, sendo uma inteligência suprema, ele não cria algo para nada. Não, a gente não pode dizer que Deus criou todo o universo para concentrar toda a vida humana num planeta que está num sistema que é um dos milhares e milhões que constam na Via Láctea, que é uma galáxia dentre milhões e bilhões que estão dispostos no universo. Seria muito pretensionismo, realmente muita vaidade, realmente muito orgulho da nossa parte querer dizer que diante de toda essa obra magnífica, somente o planeta Terra tem vida, né? Ignorar a concepção de inteligência suprema e de utilidade de suas criações. É dizer que Deus criou tudo mais e tudo mais não serve para absolutamente nada, a não ser para a contemplação do homem que está na Terra com os seus recursos tecnológicos. Não faz sentido nenhum, não é nem racional admitir essa questão. Então, as moradas físicas, elas servem justamente, como nós o dissemos anteriormente, para abrigar as escolas evolutivas decorrentes das necessidades reencarnatórias, ou seja, em virtude da lei da palingenesia universal, que é a lei das reencarnações, que é a pluralidade das existências, concentram-se, né, os planetas em receber, né, recebem estes planetas, sendo eles escolas, espíritos que se compatibilizam, né, dentro de uma coletividade específica evolutiva. Então, espíritos de terceira ordem estão inseridos em determinado globo. Espíritos de segunda ordem que, embora bons, benevolentes, ainda necessitam de aprendizado e, portanto, ainda necessitam se submeter a provas, não a expiações, mas a provas, eles continuam suas trajetórias na matéria em outros lugares, porque a Terra não tem esse recurso, né? A Terra não tem como propiciar a estes espíritos mais adiantados aprendizado que os coloque numa condição superior à que se encontram. Então, portanto, há necessidade de se pulverizar essas coletividades, concentrando-as em ambientes adequados ao seu momento evolutivo, ainda que estejamos falando da matéria.
Portanto, o universo ele recebe essa multiplicidade de espíritos nas suas denominações e nas suas condições intelecto-morais. E mais do que isso, lembrando que se Deus cria a todo instante, ele precisa de um universo que comporte essas existências criadas. Portanto, não há que se falar em futilidade no tocante a tudo mais que não seja o planeta Terra. Tudo bem? Bem, continuando, né, ainda com as exposições aqui, né, nós temos na classificação descrita nas obras básicas, né, mundos considerados primitivos, onde recebem as primeiras encarnações, mundos de provas e expiações, cujo mal predomina sobre o bem, mundos regenerados, onde as almas que ainda têm provas a enfrentar, né, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta expiatória, mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal, e mundos celestes ou ditosos, onde só há o bem. Os diversos mundos, por sua vez, são onde os espíritos estão em condições diferentes, como nós já adiantamos. Então, eles são, foram ou serão habitados, né? Às vezes a gente percebe, né, registra aí criações de novos planetas, né? Percebemos a descontinuidade de outros, né? Mas a gente recebe essa informação de que os mundos são, foram ou serão habitados. Tá? E para avaliação desse critério evolutivo, tomaremos a Terra como ponto de referência, né? Há mundos que estão mais atrasados, mais adiantados e no mesmo grau de evolução do que o nosso planeta. Nos mundos primitivos, nós temos características, dentre elas a inteligência, ela é rudimentar, a forma humana sem beleza, instintos sem a têmpera da sensibilidade, não temos a indústria, comércio, nada disso, né? Então a gente percebe que nós já estamos, de certa forma, evoluídos em comparação aos mundos primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo? Já foi. Ela já saiu desse status, né, onde ela abrigou as primeiras reencarnações da humanidade. Não havíamos esse formato atual, a inteligência humana era ainda muito rudimentar realmente, falávamos, portanto, dos homens das cavernas e tudo mais, né, e o modo de vida pelo qual ele se estabelecia. Não tínhamos também nenhuma dessas perspectivas, né, de interações coletivas, indústria, comércio, pelo contrário, era subjugação, né? Era um instinto de preservação, era aquele instinto que nós trazíamos do reino animal e, portanto, ele ainda muito fortificado em nós, nós tínhamos, portanto, aquele intento de preservar-se acima de tudo, caçar para sobreviver e subjugar o mais fraco, sendo aquele que subjuga o mais forte, né? Bom, já os mundos de provas e expiações, que é o momento atual da Terra, né, há uma superioridade de inteligência em grande número de espíritos, que difere muito desse mundo, difere da do mundo primitivo. Já realizamos alguns progressos, né, mas os vícios eles ainda são em grande número. E sendo os vícios em grande número, nós temos a necessidade de expiar nossas faltas, né? Às vezes, nós somos aqueles estrangeiros que advemos de outros mundos, né? Ou seja, não somos originários da Terra e viemos de algum outro planeta por conta do status assumido por aquele planeta e da incompatibilidade, portanto, da nossa estada lá naquele local, vide a obra Exilados de Capela, que descreve muito bem esse cenário, né? Então, aquela população próximo a Cocheiro, né? que é uma estrela onde abrigava determinados planetas, já havia alcançado certa evolução e parte dos espíritos não estavam mais adequados a estarem naquele ambiente. Portanto, por benevolência, né, dado que nós somos imortais e cuja lei estabelece em nós o progresso constante, nós fomos convidados, né, e quando eu digo nós fomos, é alegoricamente, né, tá? Não necessariamente nós sejamos capelinos, mas o que eu quero dizer é que fomos convidados a estar em outros mundos para continuar nossa trajetória de onde paramos, porque lá não nos proporcionaria, porque nós não nos enquadrávamos naquele mecanismo de aprendizado.
Então, existiam lições que ainda precisavam ser muito bem adquiridas para então nós sermos dignos de estar naquele momento, naquela escola de aprendizagem, né? Os mundos de regeneração é o estágio em que a Terra já está alcançando, né? Lembrando que o tempo aí é um tempo diferente do nosso, né? Não dá para cravar, a transição planetária ela já vem de algum tempo e provavelmente ela continuará por algum tempo até que realmente essa regeneração seja alcançada. Por enquanto, nós ainda nos encontramos em regime de provas e expiações. E nos mundos dessa categoria regeneratória, nós temos aí sujeitos ainda afetos às leis, né, que regem a matéria, mas livre das paixões desordenadas, orgulho, inveja, ódio, já não mais existem, né? Mas existem provas a suportar. Então percebam que, eu vou retornar aqui para mim, tá? Percebam que nós não estamos regenerados ainda. Nós não estamos regenerados, né? A regeneração ela é uma conquista grandiosa para o espírito. E nós não estamos regenerados porque se nós observarmos a população da Terra, a gente ainda percebe muita raiva, muito ódio, muito orgulho, muita vaidade, muito rancor, egoísmo demais, ciúmes, as más paixões, as inclinações, né? Materialismo muito forte em nós. Chega até doer de tão materialista que nós somos, né? E daí o medo da morte, o medo de perder as aquisições e tantas outras coisas que são tão efêmeras perto daquilo que realmente a gente deveria buscar e não busca, né? Eu escutei recentemente numa obra do Cosme, numa exposição do Cosme Massa, ele falando que a gente precisa, inclusive nós espíritas, né, que reputamos ser espíritas, nós precisamos fazer do espiritismo não uma filosofia de fundamento, mas uma filosofia de vida, porque em nada adianta a gente dominar a integralidade dos conceitos, sendo que nós não o vivemos, né? Nós não o praticamos. E aí nós nos remetemos à fala do Dr. Bezerra, quando questionado sobre o fato dele, olha, doutor, mas, né, numa fala dele, mas tristeza, rancor, desapontamento, você não tem mais nada disso? Ele falou, pelo contrário, eu tenho sim, eu tenho todas essas inclinações, mas diferentemente do que se comumente faz, eu corro delas, né? Então, às vezes a gente cede à raiva, cede à ira, cede ao rancor, cede ao orgulho, ao egoísmo, nós somos assim, mas isso não significa que nós precisamos ser assim, né? Nós escolhemos ser assim de uma forma equivocada, e aí todo o plantio ele é livre e a colheita ela vai ser sempre obrigatória, porque também é uma lei de causa e consequência, né? Então os nossos sofrimentos decorrem das nossas escolhas, somos vítimas, portanto, de nós mesmos, né? Bem, continuando aqui, daí nós temos também uma abordagem sobre os mundos felizes, né, que fala que a forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada e purificada, sem doenças e sem as vicissitudes da matéria. Leveza dos corpos torna mais fácil a locomoção dos espíritos, a infância é curta ou nula e não há guerra entre os povos. E os mundos celestes ou ditosos, a morada dos espíritos puros. Na Terra nós temos necessidade do mal para realçar o bem. Nos mundos celestes, diferentemente, tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade, tudo é justiça. É aquela lei que resume as 10 leis morais constantes na obra Livro dos Espíritos, na parte terceira, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade. E como nós estamos num patamar muito inferior a este mundo, nós temos dificuldade de concebê-lo plenamente, e temos mesmo, né? Nós precisamos primeiro cumprir aqui as nossas tarefas, para depois pensar em algo que está bem além da nossa capacidade por enquanto. Mas nós não devemos ignorar o fato de que todos nós temos o direito de estar nestes mundos, desde que trabalhemos para tanto, né? E segundo Santo Agostinho, a Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado.
ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório tornar-se-á um mundo regenerador. Então os homens serão felizes porque a lei de Deus nela reinará, segundo Allan Kardec, né? Mas também, como nós dissemos, né, existe aqui uma outra perspectiva, que é a questão das moradas espirituais. Lembrando que, apesar de nós não carregarmos o corpo físico para a erraticidade, este morre e se decompõe, né? Então a gente perde o corpo físico, a roupagem ela fica aqui, né? E o corpo físico ele se decompõe, os elementos químicos retornam à natureza para dar origem a novos corpos. Na natureza nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma, segundo Lavoisier, né? Então, essas transformações materiais ocorrem naturalmente, por isso que o corpo perece, por isso que o corpo tem um prazo de validade, né? À medida em que a gente vai aprendendo, a gente precisa de uma roupa melhor, né? E nós vamos produzindo essas roupagens, né? Mas nesse momento em que nós não estamos imersos nessas roupagens materiais, nós estamos em algum outro lugar. Porque lembrando, o espírito, quando ele adquire individualidade, ele adquire também um aparato denominado perispírito, que nos individualiza na erraticidade. Não é só uma vestimenta semimaterial que serve para designar a diferença entre mim e o outro, não. No perispírito estão gravados todas as passagens do espírito na matéria e na erraticidade, todos os pontos evolutivos, todo o aprendizado conquistado, né? É como se fosse um arquivo existencial do espírito que não tem forma. O espírito o individualiza justamente por isso. Daí o porquê da função individualizadora do perispírito, que é justamente demonstrar, né, quem é aquele espírito, qual foi o seu percurso até aquele momento, mesmo ele estando na erraticidade. E nós, na condição de seres desencarnados, também estamos circunscritos em algum local, num determinado espaço, porque o perispírito não deixa de ser matéria. E reforço, até mesmo Jesus, um espírito puro, de primeira ordem, possui perispírito, e portanto, até mesmo Jesus está alocado em um determinado lugar no mundo espiritual, né? Não se trata de um espírito errante, e errante não é aquele que erra, mas aquele que está transitoriamente afeto ao mundo espiritual e vai retornar à matéria, porque precisa fazer essa migração, né, até atingir a pureza, a elevação plena, e isso não se estabelece numa única existência, nem em duas, nem em 10, há que se aprender muito, né? Nós estamos nesse caminho, mas ainda nos falta bastante. Aí, quando a gente fala de morada espiritual, por obviedade, também estamos falando dessas compatibilizações. Quanto mais elevado o espírito, mais acesso ao mundo espiritual ele tem. Quanto menos espiritualizado, quanto menos entendedor da sua natureza divina, menos recursos e menos condições tem este espírito de prosseguir aí na sua trajetória errante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de moradas espirituais, né, diz os espíritos, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado de feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, né? Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e sublime no espetáculo do infinito. Então, gente, aquela ideia de que morreu, se tornou melhor do que era em vida material, não é verdade. Nós somos, no mundo dos espíritos, exatamente aquilo que nós fomos enquanto seres encarnados, né? Não há essa alteração
não há essa mudança repentina de estado evolutivo só pelo fato da gente ter deixado de lado o corpo material, né, o corpo físico. Então, quando a gente está no mundo dos espíritos, nós nos comportamos exatamente como nós já havíamos nos comportado na matéria. Daí o nosso esforço constante em dominar as nossas más paixões. Quanto mais consciência, mais amplitude, mais deslocamento, mais percepção, mais mobilidade a gente tem fora desse mundo material, né, que é a nossa escola evolutiva, né? E aí há uma obra da Egorina Cunha que vem descrever um pouquinho sobre essa questão, né? Na obra Paulo Estevam, a gente vê, por exemplo, né, uma descrição que é extraída da tradução judaica, né, e a crença nos 7 céus, né, lá na obra Paulo Estevam. E é um momento em que Abigail e Estevão aparece a Saulo, né, e depois isso é descrito por Saulo, que se transformou em Paulo, né, que teve essa transformação em Paulo. E ele diz, né, na segunda epístola aos Coríntios, que naquela ocasião ele conhece, né, um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, né, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis referentemente ao corpo espiritual. Essa passagem aqui está na obra, né, de Paulo e Estevão, né, em que Saulo recebe, né, a presença de Abigail e também de Estevão, e Paulo fala de si mesmo, dizendo que, olha, ele foi arrebatado ao 3º céu, né? E na tradição judaico-cristã tem mesmo essa ideia dos céus, né? Dos 7 céus. O que significaria isso em termos de doutrina espírita, né? O que ela fala sobre essa passagem? Nas questões 1015 e 1016 a gente vê um pouco disso, né? Em que sentido deve entender a palavra céu, e disseram alguns espíritos habitar o 4º, 5º céu. O que entendem por isso? Bom, aí eles são bastante enfáticos ao dizer o seguinte, sobretudo na questão 1016 aí, né? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem, mas para eles as palavras 4º, 5º exprimem diferentes graus de purificação e por isso conseguinte a de felicidade. E é exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, ele dirá que sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro, e assim por diante. Então, é só uma tentativa de responder para nós a respeito dessa ideia de que circunstância espiritual aquele espírito se encontra. Então, nessa obra Cidade no Além, eu não vou me estender mais, porque o nosso tempo já se esvai mesmo, né? Nós temos aqui algumas questões voltadas a esses momentos evolutivos. Percebam que a Egorina ela faz uma descrição aí dessa ideia dos 7 céus, né? Olha, nós temos ali primeira esfera, segunda esfera, terceira, quarta, quinta e tal, mas o que essa ilustração significa, né? Justamente o que a gente está querendo dizer, as esferas espirituais, né? Desde o núcleo interno até a abóboda estelar, né? Então, cada espírito, de acordo com a sua pureza, cada espírito, de acordo com o seu momento evolutivo, ele vai estar mais vinculado ao planeta, muito mais próximo aqui, muito mais denso. O seu perispírito é tão grosseiro que muitas vezes ele pensa que é o próprio corpo físico, que já não faz mais parte dele, né? Esses espíritos que ainda pensam que têm olhos, ouvidos, boca, que ainda caminham, né?
que ainda tem toda essa ideia de corpo físico e o modo pelo qual ele se estabelece aqui mesmo entre nós, e tem aqueles espíritos que já não têm mais nenhuma condição física que o subjuga, de tal forma que mesmo ele vindo para a Terra a título de missão, como veio Jesus, ou aqueles que respondem na condição de mensageiro de Jesus, vêm para cá e depois retornam, estão totalmente despojados, ou quase que completamente despojados das dominações que a matéria grosseira ainda exerce sobre nós, e por isso eles têm essa visibilidade mais plena, viajam pela força do pensamento, visitam mundos, galáxias diferentes e tudo mais. Ou seja, quanto mais puro o espírito, melhor é o carimbo do passaporte que o permite transitar entre mundos e galáxias sem a necessidade de que isso seja feito ao modo humano, né? E obviamente espíritos que já estão nessas categorias, mesmo precisando reencarnar, porque ainda necessitam de outros aprendizados, vão para mundos considerados mais elevados do que a Terra. Lembrando, a Terra é um planeta de provas e expiações, nós temos categorias regeneradoras de mundos, nós temos mundos felizes e depois celestes e ditosos. Então, tem muita morada física e espiritual, também espiritual para nós todos. Tudo bem? Então, basicamente, essa era a ideia que havíamos proposto para a noite de hoje, né? Continuando os nossos estudos, é importante a gente se aprofundar melhor na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá vem tratar de questões atreladas a essas condições, sobretudo sofrimento, que é o nosso caso aqui, né? As expiações e tudo aquilo que nós precisamos fazer enquanto espíritos em aprendizado para estarmos diante dessas sublimidades que almejamos. Então, muito obrigado a todos, agradeço pela oportunidade de me reunir com vocês, espero que, na medida do possível, o assunto tenha sido explanado de uma forma inteligível, que todos possam compreender e que só estejamos aqui reunidos numa próxima. Muito obrigado, boa noite a todos, agradeço a Jesus, aos irmãos espirituais e que todos nós estejamos sempre ávidos deste melhoramento constante e buscando sempre a nossa reforma íntima para que nos tornemos homens de bem. Muita luz e muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Até logo, até uma próxima.